Meus amados, que Deus nos abençoe e nos guarde. Nós estamos caminhando a jornada do discipulado e pretendemos atingir todas as áreas da vida do discípulo. Não é? A mente, o coração, o espírito dele, porque foi o que Cristo fez pelas nossas vidas. Deus não nos salvou em parte, Ele nos salvou como um todo. E Ele quer cada célula do seu corpo servindo a Ele. Então, nós iremos entrar numa subsérie, né? Nós iremos ver nos próximos 7 domingos a questão sobre o amor de Deus, o amor de Cristo em nos tornar discípulos e entender que o chamado ao discipulado é um chamado amoroso. Ele foi assim que Ele nos amou e foi assim que Ele nos salvou. Ele nos salvou para nos tornarmos discípulos porque Ele nos ama. O gaguejei por causa da câmera, foi? Foi? Mas vai ser cortado. Meus amados, falar sobre o amor de Deus é bastante, teoricamente, fácil, não é? Porque Deus nos ama, Deus Ele ama todo mundo, aquela coisa. Mas se nós não entendermos algumas coisas, nós nos tornamos às vezes injustos e não compreendemos corretamente. Embora o amor de Deus seja grandioso, não conseguiríamos entender Ele se não aprendermos algumas coisas sobre o Senhor e sobre nós mesmos. Primeiramente porque o nosso estado de pecado não nos permite ver as coisas como são. E depois porque o próprio pecado nos separou de Deus. Então, no nosso estado caído de pecador, nós não conseguimos ter uma noção da grandiosidade do amor que Deus tem. E algumas coisas nós precisamos aprender. Você precisa ser um aluno de EBD, um leitor da Bíblia, para entender como Deus nos ama. Algumas coisas devem ser esclarecidas, como a questão do homem ser imagem e semelhança de Deus, como a questão do nosso pecado, como a revelação da ira de Deus contra o nosso pecado e a questão da redenção. Se não tivermos essa sequência bem esclarecida em nossa mente, seremos incapazes de apreciar ou até mesmo admirar o amor que Deus tem pelos seus filhos. Em vez disso, o que nos sobra é sermos razoáveis. Afinal de contas, somos seres extremamente amáveis, né? É muito fácil nos amar. Você pode dizer assim, pastor, eu não sei por que as pessoas têm raiva de mim, ou diz que eu sou chato, ou pegam no meu pé, eu sou uma pessoa totalmente fácil de ser amada. Eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boníssima. Mas não é bem assim. Não é fácil amar o ser chamado gente, o ser chamado bicho, porque somos pecadores. E isso é algo muito agressivo na natureza humana. E quando nós olhamos para a questão da justiça de Deus, e onde o homem afastado de Deus se encontra em relação a essa justiça, condenado pelos seus pecados, porque Deus é justiça, Deus é um Deus de justiça, e Deus não toma ninguém por inocente. Então nós nos encontramos em um momento muito delicado, em uma saia justa, em uma sinuca de bico, em uma encruzilhada. Mas aí, mesmo assim, nós conseguimos ver e descobrir que de maneira extraordinária, apesar de tudo, Deus nos ama. Apesar de absolutamente tudo, Deus nos ama. A manifestação do amor de Deus, ela pode ser vista na criação, não é? Em tudo que Deus fez. Só que ela se torna meio que ambígua, ela se torna meio que tem dois sentidos, não duplo sentido, mas dois sentidos. Porque nós olhamos para a natureza e nós vemos coisas muito bonitas, né? Animais, enfim, aquela coisa, os gatos de sida. O povo ama, acha lindo. Mas nós olhamos e vemos furacões, terremotos, maremotos, pessoas morrerem pela ação da natureza. Nós vemos pessoas nascerem com deficiência, padecerem de enfermidades e outros que não mereciam ter saúde e gozar de plena saúde. Então fica meio que confuso na nossa cabeça, né? Como Deus pode amar as pessoas assim? Que tipo de julgamento Ele tem para nos amar? Que amor é esse? Então os questionamentos começam a vir na mente humana. Cadê Deus quando aconteceu isso na minha vida? Não é? Na hora do desmantelo, cadê Deus?
Por que isso aconteceu? Que Deus é ele, que esses crentes pregam aí que ama todo mundo, ama não sei quem. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que a escola pegou fogo e morreu 40 crianças? Por que caiu o avião e matou um time que todo mundo torce, aquela coisa? Por que isso acontece? Por que aquilo outro? E as pessoas começam a ter confusões em relação a como Deus ama os seres humanos, como Deus ama os seus e a própria criação. Mas aí vem o advento da cruz, vem a crucificação do nosso Senhor Jesus. E ela consegue mostrar para o homem a totalidade do amor de Deus. Porque você pode enxergar o amor de Deus em muitas coisas. Na criação, né, até na própria ira de Deus. Agostinho de Hipona dizia que Deus nos odiava nesse aspecto de ter ira por causa do nosso pecado, porque nós nos tornamos aquilo que ele não queria que nos tornássemos. Mas ele acaba nos amando porque ele vai nos mudar e projeta isso para o futuro. É como um filho que faz algo que o pai não aprova. O pai não, se envolve com o que não presta. O pai não aprova a atitude dele, o pai não aprova o estado em que ele se encontra, mas o ama. E fica com raiva pelo filho estar naquele estado, não é? Porque às vezes não pode fazer nada, mas diferentemente de Deus, ele é todo poderoso. E é interessante a questão da cruz, porque se você sair por aí, procurando nas Escrituras, lendo, aquelas 50 vezes que nós lemos aqui nessa igreja, você que nos visita saiba que os irmãos aqui leem 50 vezes as Escrituras. Né? Amém? Amém? Nem um amém? Mateus balançou a cabeça. Filma depois Mateus aí. Lá na frente a gente... Amém. Se você sair procurando os textos que falam sobre o amor de Deus, você vai encontrar no contexto imediato, ou no seu contexto de fato, o Calvário. E espantosamente os textos mais importantes, não é que tenha textos menos importantes, mas os textos cruciais da doutrina cristã que falam sobre o amor de Deus, vai estar a cruz ali enganchada. Vai estar o Calvário, vai estar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a cruz passa a ser um púlpito a qual Cristo prega o amor que Deus tem pelo mundo. É lá que entendemos de fato quanto Deus nos ama. É lá que lá entendemos de fato como funciona o amor de Deus. E quando passamos a enxergar esse caminho e a ouvir esse chamado do discipulado, que eu tenho certeza que você anda ouvindo ultimamente, no seu coração, passamos a entender que esse chamado é puramente um chamado amoroso. Deus, ele nos chama para uma vida de discípulos porque ele nos ama. Mas, pastor, é um sofrimento seguir a Jesus. Quem disse? Ele nos chama para uma vida ao seu lado de serviço porque ele nos ama. E porque ele nos ama, nos chama ao discipulado. Porque ele nos ama, ele morreu na cruz e fez com que eu me tornasse seu servo, seu discípulo, seu filho. Percebam que não existe a possibilidade, a ideia não se separa a questão de Deus nos amar, de sermos seus discípulos, não pode se separar disso. Deus, ele nos ama, Deus ama os seus discípulos. Mas aquele que não é discípulo, ele ama tanto que o torna seu discípulo. Faz parte do relacionamento do Pai transformar aqueles que ele ama em discípulos. Para que você entenda bem simples, usando até a vida desse pastor que vos prega. É como o seu grande amor tivesse um pouquinho fora de forma, um pouquinho preguiçoso, aí você começa com a dieta, um exercício, faz com que ele passe fome, como essa mulher tem feito ultimamente, né? Mas porque você ama aquela pessoa, você quer ver ele fitness, quer ver ele, né, bonito, aquela coisa, então, e assim vai. E, inclusive eu já emagreci umas coisinhas, então, amém? Amém, mas é melhor emagrecer, né? Dá menos prejuízo. Então, preste atenção, meu amado. O propósito dessa subsérie, dessa perspectiva que teremos em relação ao amor de Deus é que eu tenho um objetivo nesses 7 domingos. É que os irmãos se constranjam, que os irmãos sintam vergonha em relação ao amor de Deus e entendam que pelo fato dele nos amar, ele nos chama para nos tornarmos seus discípulos. Simples assim.
então nossa resposta deve ser imediata a atender esse chamado. Agora você vai abrir sua Bíblia no livro mais fácil de ser compreendido dela. Qual é? Apocalipse. Tem até novela. Abra em Apocalipse capítulo 1. O versículo 5, a parte B. Quando começa a ler, Ele nos ama. Visualiza aí na sua Bíblia. Apocalipse 1, o versículo 5, a sua última parte. Que diz assim a Sagrada Escritura. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Meus amados, quem está na classe de adultos já nossa EBD, né, Apocalipse sem nenhuma novela, estamos vendo a carta de Apocalipse como um todo. E nós sabemos que o contexto a qual a igreja de Apocalipse se encontrava era de perseguição, era de martírio. Eles não podiam adorar a Deus de maneira aberta, em praça pública, porque existia o culto ao imperador. Eles eram perseguidos. Então era um momento de muita angústia. As igrejas da Ásia Menor viviam. Então Jesus revela o Apocalipse, esse livro, para trazer conforto àquelas igrejas e o que aconteceria. E o que é que acontece antes que aconteça o que aconteceria? Preste atenção. Aqui nós encontramos um texto que você vai encontrar ele em quase toda a Escritura, só que com outras palavras. Ele se chama doxologia. Não é remédio para gripe, não é redoxon que dava para criança, que eu tomava muito, não é isso. É doxologia. Pastor, o que danado é doxologia? Doxologia é uma palavra de louvor, uma palavra de honra, uma palavra que resume tudo aquilo que Deus fez por nós. Tudo aquilo que Deus fez pelos seus. Então é um hino de louvor que tem aqui uma declaração de louvor pelo que Deus fez em nossas vidas. E é interessante que o que foi que Deus fez pelas nossas vidas? Somos amados e transformados por Deus para servi-los. Meu objetivo é que os irmãos entendam nessa pregação, nessa noite, que devemos servir a Deus em uma vida de discípulo. Aí você questiona-se daí. Por quê? Porque Deus nos ama e nos transformou. E entenderemos quais são esses aspectos, os passos dessa transformação amorosa para que possamos servi-lo. E a gente já começa com o primeiro. O texto é bem claro aí, porque Ele nos ama. Antes de tudo, meus amados, devemos conhecer, como eu disse anteriormente, as doutrinas que solidificam, que estruturam o cristianismo, né? Para que venhamos compreender como Deus nos ama. Só tem uma ressalva que deve ser feita durante o aprendizado de tais doutrinas. Nós não podemos achar, de maneira nenhuma, que Deus passa a nos amar depois da cruz. Nós não podemos pensar isso, que Deus não nos amava antes da cruz. Mas, pastor, você diz que ele está virado. Ele está virado, mas mesmo assim nos amava. Nós não podemos achar que a cruz, ela fez com que Deus mudasse de ideia, mudasse de perspectiva, mudasse o sentimento. Isso é distorcer o que é a cruz do Calvário. Dá a ideia que Deus estava iradinho, porque Ele é mimado e alguma coisa tinha que ser feita. Parece que a salvação tem um aspecto, olhando dessa perspectiva, só em relação à parte de Deus. Parece que nada foi feito para nós de fato. E não é bem por aí. A salvação, ela tanto propicia para Deus algo, ela nos justifica diante de Deus, como ela vai nos redimir e nos lavar e nos livrar do pecado e do inferno, da condenação eterna, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos o amor de Cristo, como eu disse anteriormente, em muitas coisas. Mas é na cruz que esse amor se converge. É na cruz que entendemos como isso acontece. E a cruz é uma prova de que Ele nos amava anteriormente. Ele não passou a nos amar por causa da cruz.
A Bíblia fala que Deus nos amou quando? Quando? Como? Mas você apelou agora, mas tá certo. Ainda quando éramos pecadores. Deus, ele não foi para a cruz, enviou seu filho para ela e depois saiu perguntando: quem quer me amar? Ele tinha tudo planejado antes da fundação do mundo. E isso foi um fator decisivo para ele enviar Cristo à cruz do Calvário. Porque ele nos amava, porque ele nos ama. E meus amados, a ira de Deus, ela se manifestou porque o homem pecou e o nosso relacionamento com ele houve uma lacuna, uma ruptura. Mas pelo fato de nos amar, ele envia seu filho para a cruz e nos atrai. É interessante que o apóstolo João escreve aqui e ele usa uma alternativa que a língua grega fornece, que dá a ideia do verbo ser atemporal. Não é que ele passou a amar, é que sempre ele amou. Amou. Né? Eu não consigo falar esse A, não sei porquê. Amou. Tá certo? E sempre há de nos amar. Mas preste atenção, olhe para o próprio texto, você vai ver o texto falar para você, não é eu. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. Não está dizendo isso? Olha a ação que levou Cristo, porque nos ama. Quando ele libertou de nossos pecados, éramos pecadores. Estávamos separados de Deus. E aí que eu quero que você preste atenção. Pastor, essa pregação está com cara de bebê. Mas é para que você possa entender. Preste atenção. E aqui nós iremos ver duas coisas interessantes para entendermos essa questão de que ele libertou o seu povo dos pecados. Que ele nos libertou dos nossos pecados. A primeira é a questão do resgate. O resgate. Pagar uma dívida. Existiam 3 palavras, existe no caso no Antigo Testamento, para falar essa questão do resgate. A primeira era traduzida como libertar. Lembra de Noemi e Boaz? É justamente aquele caso. Alguém da família ia à bancarrota, quebrava, não tinha mais tutu, e os seus bens eram confiscados, aquela coisa inteira. Então um parente mais próximo ia lá e libertava aquela pessoa. Pagava, libertava aquela pessoa. E Boaz foi lá, libertou a família e casou com Noemi, né? O caba não é besta. E de lá veio a descendência de Davi e posteriormente a de Cristo. A segunda é resgatar. E aqui arremete-se à lei, lá em Deuteronômio. Eu não sei se os irmãos lembram ou sabem, quando um primogênito nascia, ele pertencia ao Senhor. Então deveria ir até o templo pagar pelo seu filho. Chega lá e dizer, eu estou pagando para que ele seja libertado, ele seja resgatado, porque a palavra do Senhor diz que o primogênito pertence a ele. Então iria lá e dava um resgate pelo primogênito. Diferentemente da primeira, não era obrigatório, era uma questão de fé cumprir a lei do Senhor. E a terceira era um valor de resgate. Já funcionava assim. O Everson tinha um touro brabo e um dia ele soltava o touro, sem querer querendo, lá no Nélio Dias. Então Vinícius ia passando e levava uma chifrada mortal e morria o pobre do Vinícius. Então ia vir toda aquela perícia, toda aquela coisa e chegava-se à conclusão que o Everson soltou irresponsavelmente o touro para ceifar a vida do pobre Vinícius. Então a família iria pedir a vida de Everson. Ele teria que dar a vida dele. Ou pagar uma quantia estipulada pela família de Vinícius, que não seria muito alta. Dê aí 10 conto que tá. 20, tá bom? 20, tá bom, né? Então a família de Vinícius dizia assim, ó, vai pagar um valor para resgatar a sua vida. Então acontecia isso, essas 3 maneiras. E quando olhamos para outra perspectiva em relação a nos libertar do pecado, o que Cristo fez na cruz para nos salvar, nós vamos para um outro termo chamado redenção. O primeiro, paga-se uma dívida. Alguém que estava devendo deveria ser resgatado. Né? O segundo dá a ideia de alguém que é escravo, que foi vendido e é comprado daquela escravidão.
Existiam 3 maneiras de alguém se tornar escravos nessa época, no Antigo Testamento e também no Novo, na época de Cristo. Os irmãos estão me acompanhando? Amém? Isso é importante que você entenda o que está sendo dito, meu amado. Se você não entender, depois do culto me procura que eu explico tudo de novo a você. As 3 maneiras eram o seguinte. O cara podia nascer escravo. A mãe e o pai dele eram escravos. Né? E ele nasceu no meio daquilo ali, do contexto, ele era um escravo. Já nasceu assim. Por meio de conquista. O país era invadido, saqueado, destruído, matavam-se os exércitos e pegavam aquelas pessoas e levavam elas cativas para outro reino. Eles se tornavam escravos. Ou então por causa de uma dívida. O cara estava devendo muito dinheiro e não tinha como pagar. Então era estipulado um tempo e ele se tornava escravo durante aquele tempo para que pudesse pagar a sua dívida. É bem interessante essas 3 maneiras de se tornar escravo, porque o pecado, sim, age da mesma maneira para escravizar o homem. Preste atenção. Era possível nascer escravo na antiguidade, da mesma forma como todos nascem escravos do pecado através de Adão. Nós nascemos já marcados no nosso DNA pecador. Assim, por causa da desobediência de um, entrou a morte, veio o pecado e a consequência a morte. E todos que nascem são pecadores. E Davi salienta isso no Salmo 51:5, que diz: em iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Davi não está falando que a mãe dele era adúltera, foi uma relação ilícita. Ele não está falando isso, nem o ato de ter filhos é algo errado. Davi não está falando isso. Ele está querendo dizer que não houve nenhum momento em sua vida que ele esteve livre do pecado. E ele herdou esse pecado passado pelos seus pais. Então ele já nasce escravo porque seus pais são escravos. A outra maneira era alguém ser dominado. Você lembra disso? Ser feito cativo. Ser capturado, preso, conquistado por um exército. Aí lá em 2 Pedro 2:19, a Bíblia fala assim: prometendo-se liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aquilo que tem poder sobre o homem torna ele um escravo daquilo ali. Da bebida, da prostituição, do adultério, do dinheiro, da fama. Ele é dominado e torna-se escravo daquele tipo de coisa. E a última é uma dívida. Mas aí, pastor, olha, eu posso ter uns erros aqui e acolá, eu não nasci numa família tão muito boa, mas dever eu não devo a ninguém. Eu nunca fiz mal a Deus, eu nunca fiz mal a ninguém, bebo com meu dinheiro, não é essa conversa? Né? Na minha casa aqui não ofendo ninguém. A palavra até é essa, a palavra teológica. Eu não ofendo a ninguém. Mas, meu amado, o homem se encontra em débito com Deus. E o livro de Romanos, no versículo 23, diz que o salário, o preço, a paga do pecado é a morte. Paulo estava sendo meio que irônico aqui. Ele não estava dizendo que se você ser pecador, você é pago, recebe alguma coisa. A questão não é essa. Paulo está dizendo que há uma dívida pelo fato de você ser pecador. E essa dívida deve ser paga com a própria vida. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que pecar, este morrerá. Então tem uma dívida a ser paga pelo homem. E Cristo, porque nos ama, porque nos quer nos tornar discípulos dele, vai lá e paga essa dívida. Cristo comprou nossa liberdade. Ele pagou um preço para que pudéssemos ser livres. Preste atenção. Recapitular para você entender direitinho. Porque ele nos ama antes de todas as coisas, ele nos libertou de nossos pecados, nos resgatando e nos redimindo. E ele fez outra coisa. Olha aí o versículo, você pula a parte do sangue, é o versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes. Ele não só nos liberta, não só nos resgata, mas nos constitui reino e sacerdote. E aqui é bem interessante, porque a questão de constituir é fazer, é tornar, é ser o autor de algo. E Cristo foi o autor disso. Ele nos fez reino e sacerdote. A igreja, meu amado, ela não foi comprada para ser liberta por nada.
Nós não fomos salvos para ficarmos em uma rede espiritual, esperando todas as bênçãos celestiais, porque Deus nos ama e eu não estou nem aí. Não foi por isso. A redenção cria um povo sacerdotal. O alvo do amor de Cristo é nos constituir reis e sacerdotes para Deus. Nós participamos do reino de Cristo, não só pelo fato dele reinar em nossas vidas, mas nós também reinamos junto com Ele. Nós somos sacerdotes juntos com Ele. Olha aquela figura do velho. Tem um velho? Olha aí esse velho. Alguém conhece? Tá vendo o chapéu dele? Não é chapéu de padeiro, maquinista, nem um boné da época. Esse chapéu, vê que distinguia do outro sacerdote. O sacerdote comum. Ele era o sumo sacerdote. Veja que o chapéu dele ali, o gorro, o bonéu, é diferente do outro. E por quê? Ele se chama mitra. É uma coroa sacerdotal que dá a possibilidade dele entrar no santo dos santos e adorar a Deus. Esse sacerdote, diferentemente desse outro, tem acesso ao altar de Deus. Ele tem acesso ao mais profundo, à intimidade com Deus. O outro já não tem. E o apóstolo João está dizendo que Cristo, porque nos ama, nos libertou de nossos pecados através de um resgate, de uma redenção, nos tornou sacerdotes e reis. Nos colocou uma coroa. Nós reinamos junto com Ele e temos acesso ao Pai. Justamente porque Ele fez assim. Agora, volte lá para o final do versículo 5. A gente vai entender como isso foi capaz. Qual foi o preço pago para que isso acontecesse? Olha aí, o final do versículo 5. Por meio do seu sangue. Pelo fato de nos amar, Ele nos libertou dos nossos pecados, nos resgatou, nos libertou e nos tornou reinos e sacerdotes pelo seu sangue, pelo preço pago pelo seu sangue. E aqui preste atenção. Na época do Novo Testamento, o grego, a língua que era falada pelos apóstolos e por Jesus e a qual foi escrito o Novo Testamento, existia uma palavra específica para falar sobre esse preço pago, para falar dessa transação comercial de compra de escravo, de paga de dívida. E as passagens mais importantes que incluem a missão de Cristo sempre enfatiza o preço a ser pago e usa essa expressão. Eu vou ler alguns textos aqui e depois o irmão procura em casa para que a gente venha entender melhor e ganhar tempo. Lá em Mateus 20, 28 diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Aqui o valor da redenção é estabelecido pelo próprio Senhor, a sua vida. Em Tito 2,14 diz que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui é usado uma terminologia sacrificial, remir, indicando que Ele nos deu um presente e não é na vida em si, nem sua vida em si, mas o preço que Ele pagou na cruz. E, enfim, o texto mais crucial em relação a esse assunto, que se encontra na carta de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, 18 e 19, é um texto bem conhecido, a qual o apóstolo Pedro diz: sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Em cada uma dessas passagens, a redenção é possível por causa de um preço que foi pago. E um alto preço, meu amado. Ou seja, a morte e a própria vida de Cristo, ou os textos apontam para o seu próprio sangue. E o sangue de Cristo é claramente uma evidência que Ele experimentou a morte sacrificial por nós.
Quando a Bíblia diz que Cristo derramou o seu sangue, verteu o seu sangue, deu sua vida, é porque sua morte teve um caráter de sacrifício. As Escrituras falam tanto da questão de sangue, de propiciação, porque o derramamento de sangue de Cristo foi uma evidência clara que sua morte teve um fator jurídico. Jurídico. Cristo morreu para nos livrar da condenação. Bota aí aquela outra imagem, meu parceiro. Faz que é isso aqui. Só o quê? Não sei. Elielso sabe, um bocado de ditado. Olha lá Jesus Cristo num canto. Tá vendo? Olha Deus lá em cima. Olha o que é que Jesus faz para pagar esse preço a Deus. Nos propiciar, aplacar a ira de Deus. Porque aquele que pecar deve morrer, deve pagar com sangue. Então Jesus Cristo... Rosário levantou até os olhos para ver. Ó. Então Jesus Cristo morre e com o seu sangue ele nos propicia ao Pai. Ele paga um preço, a justiça de Deus. Ele paga um preço jurídico. E são terminologias jurídicas que o apóstolo Paulo usa em Romanos. Então Deus desce justificação sobre o seu povo. Ó, vocês estão belezinha, vocês estão justificados. Alguém derramou sangue e pagou o pecado de vocês. Em relação a nós, o que Cristo faz? Redenção. Se para Deus ele paga um preço, ele vai lá e nos resgata da escravidão, da senzala do pecado, do inferno, da morte, da destruição eterna. E isso aqui, meu amado, é sinônimo de adoração pelo resto da vida. Independentemente como você viva ou se encontre, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque fez isso por nós. E ninguém, absolutamente ninguém pode fazer isso por mim e por você. Nem sua fé, sua igreja, sua religiosidade, seus credos, pastor, apóstolo, de chapéu ou sem chapéu. Ninguém pode fazer isso, a não ser Cristo Jesus. A não ser Deus em sua misericórdia e graça. Então podemos dizer que pelo seu sangue a justiça foi alcançada, porque nos propiciou a Deus. E nós fomos alcançados pelo seu amor, porque ele nos redimiu. E aí chegamos na parte final. Tudo isso aqui é para esse momento, é o clímax. É a parte final do filme. Já viu o filme que a música começa, né? É os 45 do segundo tempo do jogo. O sofredor aqui, meu parceiro é sofredor, né? Um pouquinho, né? Quando tá acabando, não sei, meu Deus, e agora? E a mulher, deixa de ser besta. Negócio de jogo, né? Mas, meu Deus, me ajude. Eu não posso pedir a Deus, aí você pronto, tá sozinho. Angustiado. A hora final. E chegamos nesse momento. Olhe para o texto. Ele diz lá que ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdote. Para quê? Para servir a seu Deus e Pai. Deus nos resgatou porque nos ama através do seu sangue, nos redimiu, nos propiciou, pagou um grande preço para que possamos servi-lo. O nome disso é doxologia. O nome disso é resumir toda a obra de Deus e de Cristo em uma oração, em um louvor. E é interessante, meus amados, que o conceito derradeiro dessa ideia de pagar, de resgatar, de redimir, ele nos arremete ao último ponto, que significa comprar os direitos legais e autorais. Pertence, tem contrato, não pode voltar atrás. Deus, eu vi bem e não dá para mim mais não. Não tem como voltar atrás. Agora está sem jeito, meu amado. Uma vez que Jesus aceita você, ele não larga. A palavra de Deus nos diz isso lá em João 10. Qual o versículo? Ninguém tira das minhas mãos. Depois que você achega-se a ele e ele achega-se a você, acabou-se. Você assina um contrato, não tem cláusula para quebrar o contrato, romper o contrato. É para sempre. É para sempre. Eu fico bem rim. No instante ele me deixa.
Cuidado. Cuidado. Porque ele açoita quem ele ama. E se levar pisa de gente é ruim, pisa de Deus deve doer muito. Tem algumas pessoas que apanharam ontem aqui. Inclusive esse que vos fala. Ontem foi a noite do chicote aqui. O estralo foi grande. Jesus bate. Ele não ama? Se ele ama, ele cuida. E esse é realmente o conceito da redenção. Não chicote, mas pagar um preço. Comprar alguém e ser liberto de uma escravidão. Éramos escravos vendidos no pedestal do pecado. Você já leu o livro de Oséias? Quem já leu? Quem vai ler? Houve salvação ali atrás. Você agora pulou de R$20 para 50. O livro de Oséias é bem interessante. Porque Oséias era casado com uma mulher e essa mulher aprontava umas peripécias com ele. Mas ali serve para mostrar como era o amor de Deus para Israel e como era Israel para com Deus. A sua mulher o deixa e se prostitui com outros homens. Adultera, o trai. E Deus diz, vai lá, compra ela, resgata, traz ela de volta, porque ela é escrava. E meus amados, o escravo é posto nu para ser vendido. O escravo está humilhado. O escravo não tem mimimi, queixo, vontade. Eu não quero ser vendido para este não. Não tem boquinha. Vendeu, acabou-se. Então Deus diz, vai lá e compra ela. E traz ela, porque agora eu vou amá-la. E ela vai me amar. E nunca mais vai me trair com Baal ou outros deuses, porque eu serei o seu marido, o seu Deus, e ela ficará comigo para sempre. Meus amados, nós éramos a esposa de Oséias. Em um dado momento, nós cuspimos na face de Deus. Eu nunca fiz isso, pastor. Fez em Adão. Ou a Bíblia então está mentindo. Estou falando no sentido figurado, meu amado. Nós pecamos. Nós agredimos a santidade de Deus. Nós o ofendemos com os nossos pecados. E ele se separou de nós. Mas ele já tinha no seu bolso celestial, antes de desenhar tudo, construir tudo, um plano para nos salvar, para nos resgatar, para nos tirar do pedestal do pecado e para nos remir. Ele pagou um alto preço, meu amado. Jesus, o nosso noivo, o noivo da igreja, entrou em leilão e pagou um alto preço. E esse alto preço, você já sabe qual foi. A sua vida, o seu sangue. Jesus morreu para nos salvar. Eu já sei disso. Eu sei que você sabe. Isso parece que é uma balela no cristianismo. Uma coisa simplória. Que Jesus morreu na cruz. Mas, meu amado, sem essa verdade cabal, não há cristianismo. Pastor, eu não gosto de cruz, não. Eu quero entender sobre o inferno, os anjos, o negócio, eu quero ver essas coisas. Meu amado, isso de nada serve se você não entender a cruz do Calvário e o preço pago pelo Senhor Jesus para nos salvar. De nada serve. A cruz é o centro de tudo. A cruz é o centro de toda a criação que Deus fez ali. Foi o palco a qual Cristo subiu e demonstrou que nos amava. E nos salvou e nos redimiu. E eu termino dizendo que a redenção nos traz duas consequências. Primeira é que somos livres. Você é livre. Você sabia disso, meu amado? Não, mas pastor, eu nasci livre. Ninguém nasce livre. Nem Abraão nasceu livre. É outra verdade que parece que não faz muito efeito, porque nós não entendemos a escravidão. Nós não vivemos num país que tem escravidão. Nós não entendemos na pele o que é escravidão. Nossos antepassados, sim. Mas hoje, a gente não sabe o que é isso. É porque você não conhece meu trabalho. Você apanha lá? Apanho, então saia. Bota na justiça que
tá feio o negócio. O fato de podermos falar que somos livres é uma vitória maior do cristianismo. Há pessoas que não são livres, estão escravas, como eu disse anteriormente, no pecado, em suas concupiscências, em vícios, em doenças. Não porque ele causou ou provocou, mas doenças que, no caso, não que ele não provoque, mas que ele provocou. Acaba encher a cara de cachaça. Hoje o fígado dele foi para o espaço. Ele vivia na droga. Hoje ele não tem mais saúde. Ele vivia no adultério, na fornicação e veio a conta disso. Ele vivia uma vida de roubo, de libertinagem e chegou a conta disso. É interessante quando você chega para algumas pessoas que estão passando por algum problema, estão presas a algo. Elas falam que são livres. Eu sou livre. Até os fariseus gritaram para Cristo, nós somos livres. Mas não são livres. O verdadeiro livre sabe o limite de sua liberdade. Isso é um paradoxo. Eu fui comprado do Senhor tirando o mal que dava lapada nas minhas costas, por outro Senhor, para também ser escravo, mas um Senhor que me ama. E mais uma vez eu não combinei com quem leu o texto no culto, que foi Zwingler, e ela disse que o escravo não sabe de nada, mas agora vocês são chamados de filhos, de amigos, porque Deus nos ama. Ele nos deu uma liberdade sem igual. Entretanto, todavia, nós não podemos fazer como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para não nos colocarmos debaixo de um jugo de escravidão. Não transforme sua liberdade em libertinagem. Você não pode tudo porque é crente. Você não consegue tudo porque você é crente. Não funciona assim. Você é livre do pecado, da condenação eterna, mas você pertence a Cristo e presta contas a Ele. E uma outra consequência, meu amado, é que nós fomos libertos para servir a Cristo. Vocês sabiam que muitas pessoas não conseguem servir a Deus porque não são libertas? Porque estão presas ao seu ego, a mágoas, a religiosidade, a uma santidade falsa, a uma denominação. Ele está preso, engessado. Ele não consegue servir a Deus porque ele é escravo de outras coisas, da sua aparência, de holofotes, de pensamentos de homens, de perspectivas. E ele não consegue servir a Deus porque ele é escravo dessas coisas. Mas Jesus Cristo nos liberta para que possamos servi-lo sem nada que nos prenda. O escritor aos Hebreus, que não é Paulo, diz, se desvencilhando de tudo que atrapalha a nossa carreira. Corram, porque há uma grande assembleia nos assistindo. O apóstolo Paulo, que conhecia o cabo que escreveu os Hebreus, diz, deixo para trás. O que eu faço? Eu não olho para trás, eu olho para frente. Eu me desvencilho de tudo que atrapalha o meu caminho, a minha jornada, e rumo para o alvo, que é Cristo. Meus amados, e o apóstolo Paulo diz, ou não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus, que habita em vocês, que é proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmos, mas de Deus, porque fostes comprados por um preço. Glorificai a Deus com o vosso corpo e vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. A redenção é algo glorioso, meu amado. Só de pensar nela, deveríamos louvar a Deus pelo resto de nossas vidas. Deveríamos render graças a Ele por tudo que Ele fez. E nunca mais pedir nada, só por isso. Mas Ele é tão bom que Ele diz, peça que eu dou. Assim como Jesus deu sua vida por nós, devemos nos ofertar a Ele. Devemos estar dispostos a Ele, ansiosos para servi-lo. Ele morreu por nós e nos amou com o seu grande amor naquela cruz. E isso foi maravilhoso.
E Ele exige nossa alma, nossa vida, o nosso eu, o tudo, porque Ele nos ama. E por isso Ele nos chama para uma vida de discípulo. E foi assim, dessa maneira, que Ele nos amou e nos salvou. Amém? E que Deus nos abençoe.